criada por Daval, Antony e Jorge. São 3 gringos, um indiano, um mexicano e um espanhol, tá? Que se conheceram no Vale do Silício, em Harvard, e resolveram abrir uma seguradora aqui no Brasil. O Daval, que é o nosso CEO, ele morou aqui no Rio de Janeiro por 9 anos. E ele, por ser estrangeiro, indiano, o que foi sempre muito difícil para ele? Fazer um seguro. Sempre foi muito burocrático, muito difícil e tudo mais. E ele, quando estava lá jogando bola com o Antônio e com o Jorge, eles queriam fazer alguma coisa juntos. E aí o Daval pensou, né? Putz, vou abrir uma seguradora no Brasil. Mas como ele teve essa ideia? Ele visou aquele gráfico, né? 70 e 30, né? Que é 70% da nossa frota ainda não está segurada e só 30% da frota está segurada. Ele falou, cara, eu vou abrir uma seguradora desburocratizada, 100% digital, que vai abranger diversos públicos que hoje não conseguem fazer seguro, tá? E temos um mercado aí de 70% aí para a gente atingir, né, para a gente entrar dentro desse mercado. Então a Justus vem não só para disputar com as grandes seguradoras, é óbvio que a gente deseja isso, porém o nosso maior foco é trazer esse 70% desse risco que não está segurado ainda. Então um segurado que nem está segurado com a carteira de vocês. Tá? Então a gente traz um grande leque de oportunidades para vocês ampliarem a carteira de vocês. Tá? E quem que eles trouxeram do mercado que entendia de seguro aqui? Alan Leal, que é o nosso CEO, Chief Insurance Officer, que trabalhou 10 anos na Porto Seguro, mais 10 anos na Chubb, mais 5 anos na Allianz, tá? E quem eles trouxeram também? Nosso Luciano Lima, nosso VP comercial, 40 anos de Sul América, e Felipe Genovese, que é o nosso Head de Vendas, tá? Então, uma equipe multidisciplinar, com décadas de experiência em empreendedorismo, ciência de dados, produtos e seguros, tá? E esse é o nosso time comercial, tá? Bia é nossa coordenadora de atendimento, Andressa, Neto, Kati e Jéssica. Então, nós temos uma equipe aí sempre pronta a atender os corretores e assessoria, tá? E nós temos hoje 8 gerentes comerciais espalhados pelo Brasil, tá? Pauline, que cuida de Rio e Espírito Santo, eu, que cuido de assessorias aqui em São Paulo, Ana Cartache cuida de Norte e Nordeste, André cuida de São Paulo Interior, Bruno cuida da Regional Sul, Diogo, Minas e Centro-Oeste, Zilda é a nossa gerente digital e Josuel, que cuida dos corretores aqui em São Paulo também, tá? Hoje, na Justus, 70% do nosso risco, ele é ressegurado, tá? Pela Score e pela MS Emlyn, do grupo Mitsui, tá? Quem são os investidores da Justus, né? Hoje, um dos investidores, pessoa física, tá? Então, ele não é a Nubank que é investidora da Justus. Um investidor da Justus é o CEO da Nubank, que é o Vélez, tá? Então, ele veio aqui para o Brasil em 2013 e hoje, em 2025, o Nubank é o maior banco em número de clientes na América Latina, superando o Itaú. E se a gente batesse um papo em 2013 falando que um colombiano ia chegar no Brasil com um banco sem caixa eletrônico, sem agência, e depois de 12 anos ele viria virar o banco com o maior número de clientes ativos na América Latina, vocês achariam que eu estaria louco, né? Mas foi o que aconteceu. E a Justus é bem nessa pegada. Então, a gente acredita que nós seremos a Nubank das seguradoras daqui a alguns anos, tá? E a gente precisa muito, muito de vocês, corretores, para isso acontecer. E quem são os outros investidores da Justus? A Casec, que é o maior fundo de investimentos da América Latina, é o fundo controlador de toda a operação do Mercado Livre, que é a maior empresa sul-americana, né? Então, a Casec, que é o fundo controlador, a Ribbit Capital, que é o maior fundo fintech no mundo, e a Endeavor, que é o fundo global de investimentos, é um dos grandes fundos de investimentos global, certo? Em 2025, fevereiro de 2025, a Justus recebeu a licença definitiva como seguradora na SUSEP. Então, sim, corretor, nós somos seguradora e estamos dentro da SUSEP. Não somos APV, não somos cooperativa, somos seguradora
licenciada pela SUSEP. Em 2024, levamos para casa o principal prêmio de atendimento do Brasil, que é o selo RA 2024. A Justus, ela prioriza sempre o atendimento ao corretor e o atendimento principalmente ao nosso cliente final, certo? Que o seu cliente também é nosso cliente. Então, esse é o maior foco da Justus, ser a seguradora mais querida. E como que a gente vai ser a seguradora mais querida? Por você, corretor, e pelos segurados? Prestando um bom atendimento. E a gente não quer prestar um bom atendimento, a gente quer prestar o melhor atendimento. E hoje, nós somos a seguradora com o melhor atendimento do Reclame Aqui. Eu não me importo de mostrar outras marcas aqui, pois esse é um número público. Antes, até da gente começar, eu estava até atualizando os números aqui, olhando no Reclame Aqui. Eu sempre faço isso antes de começar os treinamentos. Então, a Justus hoje, antes de começar o treinamento, está com uma nota 8,8 de 10 no Reclame Aqui. A Porto Seguro, que é a segunda melhor, está com 1,5 pontos atrás da gente. Então, todas essas seguradoras, né, são notas públicas do Reclame Aqui. A gente sabe que hoje o Reclame Aqui é uma grande fonte de informação. Qualquer coisa que nós iremos fazer, uma novidade que a gente nunca ouviu falar, a gente procura no Reclame Aqui. Então, para saber como que presta esse serviço, se tem uma boa experiência, se tem boa nota, porque se você vai oferecer ajustes para um cliente e que é uma novidade, já é uma fricção para o cliente, e a gente sabe disso, a gente sabe que o cliente, vocês são porta-vozes da marca, da seguradora. Porém, o cliente vai, às vezes, fica com o pé atrás e vai procurar no Reclame Aqui. E ter uma seguradora que só lida, quando a gente sabe, chega no Reclame Aqui, é só para lidar com bucha. Então, é algum problema no atendimento de assistência, algum problema no atendimento do sinistro. E termos uma nota 8,8 de 10, assim, é sensacional. Como eu falei, a segunda melhor é a Porto Seguro com 7,3 de 10, certo? Então, a gente é a melhor seguradora em atendimento. Tá? Então, vocês, corretores, fiquem tranquilos, pois aqui, atendimento de sinistro e atendimento de assistência, que é o calcanhar de Aquiles, nós somos a melhor seguradora do mercado. 100% da nossa operação é via corretor. 100% da nossa operação é via vocês. E, graças a vocês, nós crescemos 2 vezes ao ano. Nossa operação começou em 2022. Cada ano que se passa, a Justus dobra de tamanho. Então, começamos com 2.000 clientes. No outro ano, foi para quase 5.000 clientes. Já está passando para 10.000 clientes, 20.000. A gente estima que esse ano terminamos com quase 50.000 clientes. Pois esse ano acreditamos que vai crescer mais de 2 vezes do que nós crescemos ano passado. Via vocês, corretores. E mesmo com todo esse crescimento acelerado, conseguimos manter o foco, que é o melhor atendimento ao cliente. No nosso aplicativo, para vocês já dando alguns spoilers, o segurado ele consegue fazer tudo, se ele quiser. Então ele consegue solicitar um guincho, solicitar uma assistência, tudo através do aplicativo da seguradora. Porém, caso ele não queira fazer isso via aplicativo, ele tem um telefone de assistência e você, corretor, também tem o seu telefone. Então, como eu falei, no nosso aplicativo ele consegue fazer tudo, se ele quiser. Porque a gente sabe que hoje o segurado aqui no Brasil é muito enraizado pedir a você, corretor, certo? Então a gente deixa isso na mão de vocês também, porque a gente não quer tirar jamais o protagonismo de vocês, porque aqui na seguradora vocês são protagonistas. Qual é a vantagem de solicitar um guincho pelo aplicativo? Ele consegue ver 100% do tempo o guincho chegando, como se fosse um Uber do guincho. A gente tem uma parceria com a nossa prestadora de serviço. Nós somos exclusivos como seguradora para essa prestadora de serviço. E hoje, o cliente solicitando através do celular, ele consegue ver em tempo real onde está o guincho e quanto tempo irá chegar, qual o nome do prestador e a placa do veículo, como se fosse de fato um Uber do guincho.
Nenhuma seguradora no mercado consegue fazer isso com tanta precisão, assim como a Justus, tá? Porque nós somos uma empresa de tecnologia que está vendendo o seguro para vocês, certo? Os sinistros sendo aberto pelo aplicativo, o segurado consegue abrir um sinistro em 4 minutos. É um tempo recorde. Por quê? Porque ele não vai entrar numa fila para falar com um atendente no telefone. Então, tem produto para todos os gostos. Para aquele cliente que quer abrir com facilidade e ele não quer falar com ninguém, porém ele também pode entrar no WhatsApp e via telefone. Mas, pelo aplicativo, ele consegue abrir um sinistro em 4 minutos. Isso é sensacional, é muito rápido. Acho que é menos da metade de qualquer outra seguradora para abrir um sinistro. Vistoria. Também a vistoria sempre é feita pelo aplicativo quando necessário, certo? E o mais legal de tudo, na Justus, a vistoria é feita em minutos. E eu já vou mostrar para vocês como é feita a vistoria aqui na Justus. Nós temos a liberação de vistoria 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você, corretor, fechou um seguro 9 horas da noite, vai ter gente para analisar a vistoria do segurado de vocês. Se você fechou um seguro no sábado, no domingo, terá um time que irá analisar a vistoria do segurado de vocês. E o que é melhor, o nosso tempo de análise de vistoria é de 2 horas úteis. Então, é muito rápido. A gente sabe que hoje as seguradoras liberam links para fazer a vistoria, e aí o segurado faz uma vistoria. Quando ele vai receber um retorno dessa vistoria, 3 dias depois para falar, refaça a foto da lateral do veículo, refaça a foto do chassi do veículo. Então, o nosso tempo de análise é de 2 horas úteis. É muito rápido. O cliente ele não perde aquele momento quente, aquela coisa bem rápida. Então, é sensacional tudo que ele faz pelo aplicativo. A vistoria. A vistoria são 5 fotos, sem foto do chassi, certo? Então é a foto da frente, de trás, das duas laterais e a foto do painel com o carro ligado. Apenas essas 5 fotos. É muito simples do segurado fazer uma vistoria dentro do aplicativo da Justus. E aqui uma coisa super importante. Através do nosso aplicativo, a boa direção é sempre recompensada. Experiência, serviço, como eu falei para vocês, uma boa experiência, serviços, recompensa mensal e agora anual. A pedido de você, corretor, nós lançamos o produto anual. Quais são as vantagens de ter o aplicativo da Justus instalado? Nós temos um programa de recompensas, é a primeira seguradora brasileira, e qual é o nosso real objetivo? O impacto real no trânsito. Então a gente tem esse hábito de boa direção que recompensa os segurados em plataformas como Uber, McDonald's, Renner, KMV, Shell e Premia, e com a boa condução. Então a nossa real propósito é a educação no trânsito, recompensando quem é bom segurado, quem é bom motorista, certo? Em 2024, os segurados resgataram 1.840.374.080 centavos. Então, quase 2 milhões de reais foi recompensado, foi recebido pelos clientes. Vocês têm noção disso? 2 milhões de reais nós devolvemos para o segurado que é um bom motorista. E como ele recebe isso? Ele tem que ter o aplicativo baixado e as permissões de localização e movimentação liberados. Através do aplicativo, essas permissões liberadas, nós iremos mensurar esses 5 critérios dentro do seguro, tá? Que é a velocidade, a frenagem, a aceleração, curvas e o mal de todo brasileiro, que é a direção focada. Inclusive, eu me coloco nisso, certo? Pois sou segurado a justos e meu ponto de atenção é a direção focada, manuseando o celular. E você dirigindo bem, você tem direito a mais pontos e mais prêmios dentro do aplicativo.
Então, quanto melhor você dirigir, a gente vai conseguir mensurar isso e vai devolver isso para o cliente e ele consegue resgatar da forma que ele quiser, dentro dessas plataformas. Então, uma segurada mulher com certeza vai querer pegar um voucher da Renner, né? Para comprar aquela blusa nesse frio, comprar um presente. Então, vocês conseguem, de fato, fazer com que o seguro seja utilizado naquele momento de felicidade, né? Porque hoje os primórdios do seguro é só utilizar naquele momento. Que você bateu o carro, seu veículo não pegou, furou o seu pneu. Então é sempre naquele momento de angústia e tudo mais. Então a Justus vem com a ideia de mudar isso, certo? Fazendo com que o segurado utilize o seguro naquele momento feliz. Então no McDonald's, fazendo uma viagem com Uber, gasolina nos postos Ipiranga, Shell e Petrobras, certo? Então a gente quer que isso fidelize o cliente com você, corretor de seguro, e com a companhia. Né? Então, isso é muito fácil de ser resgatado. Aqui tem umas telas que vão mostrar. Então, aqui a gente mostra quantos pontos o segurado tem acumulado, isso ele consegue ver em tempo real. Aqui, quais são os vouchers que ele consegue resgatar? De 15, 10, 5, 10, até R$ 100 você consegue resgatar. E o que é melhor, quando você resgata, aparece exatamente isso. Você acabou de usar o seu seguro e nada de ruim precisou acontecer. Que essa é a melhor parte, né? Nada de ruim vai precisar acontecer para ele utilizar o seguro dele conosco, certo? E como funciona? O segurado ele vai fazer tudo, vocês vão fazer toda a contratação e tudo mais. O cliente vai passar por um perfil de direção, que é uma análise de 80 quilômetros do risco, tá? E quem precisa completar o perfil de direção? Seguro novo. O cliente nunca possuiu um seguro, tá? Pode falar. Sou eu, sou eu, E aí, Gabriel. tudo bem? É que surgiu uma dúvida aí no chat. É, tá questionando aqui sobre relação ao Shell Box. Tem um Certo. valor por litro ou seria o total que posso usar para esse fim? Ah, certo. Você no o Shell, ele te dá 4 opções de voucher. No aplicativo vai te liberar um voucher de R$ 25, um voucher de R$ 50, um voucher de R$ 75 e um voucher de R$ 100 dentro do aplicativo. Você tendo pontos suficiente para resgatar algum desses vouchers, você resgata. Esse valor será direcionado para o aplicativo do segurado. Tá? O segurado irá resgatar e vai ser direcionado o valor que ele vai ter de desconto. Não fica a litros. Então vai depender também do valor do posto que ele está abastecendo naquele momento. Tá? Então não é valor, não é em relação a litros, sim um valor fixo que, se eu não me engano, é de 25, 50, 75 ou R$ 100 o segurado resgata. Ótimo, acho que respondeu aí para o Rodrigo, né? Pode seguir aí, Gabriel. Fechado. Obrigado pela pergunta, foi ótima pergunta, viu? Quem precisa completar o perfil de direção aqui na companhia? Então, os clientes, seguro novo. Aquele cliente que nunca teve um seguro. Como funciona? Vocês transmitem a proposta, vocês fazem toda a contratação, o cliente faz a vistoria, faz tudo, coloca o cartão de crédito dele, libera as permissões, e aí o cliente ele precisa dirigir em 24 dias, ficará em fase de proposta, ele precisará dirigir 80 quilômetros, certo? Ele teria que dirigir em 24 dias esses 80 quilômetros para a pólice dele ser emitida, certo? Cliente seguro novo. Cliente renovação com gênero não precisa completar esse perfil de direção. Então, você transmitiu um cliente, seja renovação de outra seguradora, você irá o cliente vai fazer a vistoria através do aplicativo, vai colocar o cartão de crédito dele e a pólice dele será emitida automaticamente, certo? O que nós aceitamos aqui na Justus, tá? Falei de todas as coisas boas, mas agora eu vou falar de verdade do que interessa para você, corretor. Então, aceitamos carro com FIP até R$ 250 mil, carros com idade até 20 anos. E quais são as categorias que aceitam? Passeio leve, passeio nacional e importado, picape leve, nacional e importado. Motorista
precisa estar com a CNH válida, certo? É muito importante isso, que ele esteja com a CNH válida. Por que que nós pedimos isso? A gente entende que as outras seguradoras não solicitam isso, e para você, corretor, é até ruim eles não solicitarem isso. Por quê? Você, corretor, só fica sabendo quando o cliente está com a CNH com algum problema naquele momento chato, que é no momento do sinistro. Então aqui nós já pedimos que o cliente envie a CNH válida, porque como nós recompensamos o cliente por ser bom motorista, não tem como ele não estar com a CNH válida. Para ele ser bom motorista, ele precisa estar com a CNH válida. Então, nós entendemos isso e precisamos que ele esteja com a CNH válida no ato da contratação. Então, nós aceitamos a CNH vencida, porém não aceitamos ela cassada ou suspensa, certo? O carro precisa estar com CRLV válido, o carro precisa estar com CRLV minimamente licenciado no ano anterior, ou nesse momento aqui que falamos, é, é, só um segundo, apareceu uma atualização aqui no meu aplicativo, no meu notebook, só um segundo. Pronto, tirei aqui da tela. Então, o CRLV precisa estar válido 2024 ou 2025, certo? Nós aceitamos segurado o veículo, tanto pessoa física como pessoa jurídica, certo? Em caso de pessoa física, nós aceitamos o segurado como proprietário do veículo, ou pessoas de vínculo familiar próximo, ou o veículo está em processo de transferência, certo? E em caso de pessoa jurídica, pode estar em nome da empresa, da corretora e tudo mais, e o segurado pode ser o sócio, ou pode se estender ao cônjuge, pais e filhos do sócio, certo? Hoje aceitamos veículos comprados em leilão e não só leilão de financeira. Nós aceitamos veículos tanto de perda total e perda parcial no passado. Porém, a cobertura fica limitada a 70% da FIP, certo? E o que nós não aceitamos? Carros com FIP acima de 250 mil, carros utilizados para fins profissionais ou motoristas de aplicativo. Então, pessoas que fazem Uber, táxi, Lalamove, Mercado Livre, esse tipo de segurado a gente não aceita ainda, tá? Porém, aquele cliente que visita clientes, porém, o ganhar-pão dele não é o carro. Então vamos pensar, eu sou gerente comercial, eu visito assessorias aqui em São Paulo, porém eu posso fazer uma visita seja de metrô, seja online. Então, o veículo, a minha profissão, ela não depende exclusivamente do veículo. Eu utilizo o veículo como um meio de locomoção, certo? Então, quem utiliza o veículo como um meio de locomoção, não há problema nenhum nesses casos para aceitação, certo? Carro com chassi remarcado nós não aceitamos e carro modificado ou blindado não aceitamos. Então, carro rebaixado, carro tunado, carro com kit gás, carro adesivado e carro blindado nós não aceitamos, certo? Quais são as coberturas vendidas, né? Colisão, cobertura completa, né? Colisão e desastres naturais, perda total e perda parcial, incêndio, perda parcial e perda total, roubo e furto. Gosto sempre de falar, nós temos um produto modular. E como assim um produto modular, Gabriel? Um produto modular que vai se adequar ao seu cliente, ao bolso do cliente. Então, nenhuma dessas coberturas que estão aqui, elas ficam presas na sua cotação. Então, você pode contratar somente um roubo, furto e incêndio para o seu cliente e uma cobertura de assistências, quer dizer, uma cobertura de terceiros e uma assistência. Então, nenhuma cobertura fica vinculada a outra cobertura. A gente sabe que existem seguradoras que vendem pacotes, ou se você vai entrar, você quer contratar uma cobertura de roubo e furto, mas aí você não pode colocar um terceiro, porque aquele determinado pacote daquela seguradora não permite. Então, aqui, cada cobertura ela é independente e vai se adequar ao bolso do seu cliente. E o que é mais legal, quando você vai fazer a cotação, ela aparece exatamente o valor daquela determinada cobertura para o valor que o cliente está pagando, certo? Então a gente vai apresentar lá, a cobertura de incêndio custa R$ 3. Se o cliente quiser tirar, vai diminuir exatamente R$ 3 do valor da parcela, certo?
Coberturas de danos materiais e corporais até 250 mil, e danos morais e APP até 20 mil, certo? E aí também são coberturas modulares que você pode contratar em um determinado valor que se adequa ao bolso do seu cliente. Que tal uma assistência 24 horas e residencial 12 vezes ao ano? Qual seguradora oferta isso no mercado? Nenhuma, né? Acho que nós trabalhamos com mais que o dobro da melhor segundo colocado. Que eu sei que o máximo é 5 nas outras. Aqui na Justus nós trabalhamos com 12 assistências ao longo do ano, limitadas a uma assistência por mês. Então, e quais são essas assistências? A nossa assistência 24 horas, vocês podem observar, não tem aquela assistência básica, VIP, completa. Um único pacote de assistência, que nesse pacote de assistências abrange guincho para terceiros, 100 quilômetros de guincho para terceiros, chaveiro, troca de pneu, pane elétrica, seca, táxi, continuação de percurso, inúmeras assistências, que vocês conseguem observar isso na hora já da cotação, uma página só para as assistências. E o que é melhor, o nosso guincho para o segurado é sempre quilometragem ilimitada. Isso mesmo, assistência com guincho ilimitado em todos os planos, que no nosso caso é um único plano. Cobertura de vidros, certo? Vidros, máquina de vidros, palheta, faróis, lanternas, retrovisores. E quem é a prestadora de serviço aqui da Justus é a Autoglass Maxpar. Acho que acredito que todos vocês conheçam que é uma grande empresa brasileira que está crescendo e presta um baita serviço para todas as seguradoras. E aqui também não trabalhamos com VIP básico completo, apenas um programa de cobertura de vidros, certo? Carro reserva ou voucher por aplicativo, 7 ou 21 dias. Nossos parceiros nessa cobertura são a Localiza e a Uber, certo? Pequenos reparos e assistência contra buraco, né? São grandes coberturas, certo? E essas coberturas são prestadas pela Maxpar do grupo Autoglass, certo? São coberturas que você paga uma franquia e você arruma o veículo até um determinado valor. A pequenos reparos, você paga uma franquia de R$ 155 e você arruma um valor de até R$ 1.000 o veículo do segurado. E assistência contra buracos, você paga uma assistência de uma franquia de R$ 125 e arruma até R$ 900. Então, o cliente passou em algum buraco, teve algum problema de audição, troca de amortecedor, tudo isso, desde que ele pague R$ 125, ilimitado a R$ 900. Nessa cobertura eu dou uma dica, para aqueles clientes que possuem carros nacionais, então Volkswagen, Chevrolet, Renault, Peugeot, Fiat, essa cobertura irá atender super bem. Agora, aquele cliente que possui um veículo importado, então uma Audi, uma BMW, uma Mercedes, um Volvo, essa cobertura já não é tão atrativa, que ela não, com R$ 900 é um pouco difícil da gente arrumar uma roda, uma suspensão desses veículos importados, certo? Mas para a grande massa que nós atendemos e que vocês também atendem aqui no Brasil, tá super bem parado esse valor de R$ 900. Assistência residencial, então chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro, também 12 vezes ao ano, certo? Tem algumas perguntas aqui no chat, já vou ler antes de passar para a próxima slide, certo? Vou ler aqui, só um segundo, pessoal. Acho que tinha uma pergunta aqui. Bom dia. Mais uma dúvida. Em relação às assistências, são livre escolhas ou é referenciada? Tem um mapa de geolocalização para saber onde tem essas assistências. Ótima pergunta. Hoje nós trabalhamos sempre, 100% do tempo, com oficina livre escolha, certo? Então, hoje é livre escolha do segurado, a oficina sempre, tá? Então, nós temos hoje mais de 4.000 oficinas credenciadas espalhadas pelo Brasil. Porém, o segurado hoje ele não possui nenhum benefício, então ele não tem algum desconto de franquia. Nós já estamos estudando isso, escutando vocês corretores, a fazer isso para sempre direcionar a nossa rede referenciada. Porém, hoje é uma livre escolha. O cliente leva aonde ele desejar, tá?
E nós temos no nosso site essa parceria, essa lista com todas as parcerias que nós temos de oficinas, certo? Que são mais de 4.000. E a outra pergunta, aceita carros elétricos? Não, não aceitamos carros elétricos. Nós aceitamos carros híbridos, porém elétricos ainda não aceitamos. Já estamos em estudos, porém ainda não aceitamos. Porém, carros híbridos nós aceitamos. Como funciona o fluxo de contratação aqui na Justus, certo? Você, corretor, faz a cotação através do portal do corretor ou através do seu multicálculo, certo? Nós hoje já estamos no Azure, Quiver, Teleport, Segify, SeguroLink, já estamos na grande massa dos multicálculos. Caso você possua algum multicálculo e esteja aqui na live e a Justus não tem essa parceria, me fala aqui o nome desse multicálculo, que a gente está em vias de fechar com novos multicálculos, tá? Então, estamos super abertos a trazer novos multicálculos, tá bom? Vocês fazem a cotação, vocês fazem a transmissão através do portal da companhia, e esse é um momento crucial, certo? Por quê? Na hora que você vai fazer a transmissão, é super, super importante que você, corretor, coloque o e-mail e o telefone do segurado. Por quê? Quando você transmitiu, colocou o telefone do segurado, ele irá receber uma mensagem da Justus para ele baixar o aplicativo, certo? E através do aplicativo, quando ele baixar o aplicativo, ele vai precisar colocar o e-mail dele e vai ficar vinculado à cotação que você transmitiu. E aí, o que é muito legal, por que a gente pede que seja colocado o telefone dele exatamente? Porque tudo que ele for fazendo no aplicativo, ele vai recebendo mensagens. Então, ele vai fazer a vistoria prévia. Se ele precisar refazer alguma foto da vistoria prévia, ele vai receber essa mensagem. Por favor, refazer a foto do painel com o carro ligado. Por favor, refazer a foto da lateral esquerda. Então, ele recebe isso. Então, é super importante. A gente conta com vocês para que vocês coloquem o e-mail e o telefone dos segurados, tá? Para que ele tenha toda essa trajetória independente, tá? A partir do passo 2, que é a parte de vocês, 3, 4, 5 e 6, é tudo com o segurado. Então, ele vai fazer a vistoria prévia no aplicativo, então ele vai enviar a CNH, o CRLV e aquelas 5 fotos, fotos da frente, de trás, das duas laterais e a foto do painel com o carro ligado, sem foto do chassi. A nossa análise de vistoria, tá? A gente vai analisar a vistoria, em até 2 horas úteis, a gente irá retornar para o segurado, dizendo se aceitamos ou não o risco, ou se ele precisa refazer uma foto. Depois disso, o segurado faz a contratação, então ele inclui o cartão de crédito dele dentro do aplicativo, e aí ele vai passar pelo perfil da direção, caso seja necessário, certo? Então, se ele for um veículo seguro novo, ele vai passar pelo perfil de direção, certo? E aí, através se ele for renovação, não há necessidade do perfil de direção, ele já estará com a pólice ativa. Então, uma nova maneira da gente se relacionar com o segurado. Então, hoje nós temos 2 produtos. O produto mensal, que é para aquele cliente que prefere não assumir compromissos mais longos ou possui uma menor disponibilidade financeira, e o anual, que são aqueles segurados tradicionais e também com maior necessidade de proteção e também disponibilidade maior financeira, né? A gente escutou muito, só vendendo um produto mensal, poxa, não consegui fechar esse segurado porque o segurado queria pagar à vista o seguro. Hoje, com o seguro anual, ele consegue pagar à vista e tem 10% de desconto fechando à vista. Se ele fechar de 2 a 4 vezes, ele possui 5% de desconto. Se ele fechar de 5 a 10, e aí já não possui desconto. Então, a gente escutou você, corretor, e trouxe o seguro anual, certo? Mas a gente não vai deixar o mensal de existir. Serão 2 opções que a gente entende que um vai complementar a outra, certo? Então, os preços são iguais para as 2 opções. Isso é muito legal. Não tem uma diferença no preço, mas no anual, para quem pagar à vista, tem 10% de desconto, certo? Justus anual. 10 vezes. Olha, eu acabei de responder a pergunta aqui, ó. 10 vezes no cartão sem comprometer o limite do cliente.
tá? Isso é muito legal. Então, aquele cliente que vai pagar em 5 vezes, a gente não vai comprometer o valor total do seguro. Será lançado mês a mês o valor na parcela, certo? Então, você corretor, hoje vai ter uma comissão antecipada por esgotamento diferente do mensal. O mensal a gente pagava mês a mês, conforme o cliente iria pagando. Hoje vocês recebem uma comissão antecipada via esgotamento, certo? Igual o mercado tradicional paga, certo? Então, hoje nós temos o melhor pacote de assistências do mercado, são 12 assistências ao longo do ano, uma assistência ao longo do mês. Nós fomos ganhadores do mercado do Prêmio Reclame Aqui de melhor seguro auto digital. Então, recompensas semanais para bons motoristas e um grande diferencial que é o acompanhamento do guincho em tempo real, tá? Tudo isso dentro de um seguro anual, um seguro tradicional, certo? Então, colocando as duas diferenças do seguro mensal e anual, certo? Muito legal a gente falar sobre isso. Nós continuaremos com esses dois seguros, tá? Como eu falei, um produto não vai matar o outro, teremos os dois. A gente entende que há necessidade de clientes que vão continuar tendo o seguro mensal. Eu, Gabriel, continuo tendo o seguro mensal da Justus. Eu não vou cancelar meu seguro e contratar um seguro anual. Para mim, o meu seguro anual, quer dizer, o meu seguro mensal está ótimo. Prefiro continuar com o mensal do que contratar um anual. Porém, a gente entende que existem segurados que são tradicionais e querem um seguro de vigência 12 meses, quer pagar o seguro à vista, quer pagar em 2 vezes, certo? Eu prefiro pagar o meu seguro mensalmente. Então, não vou deixar de existir. São dois seguros, tá? Então, na Justus, o seguro paga os dois seguros, tanto mensal quanto anual. O pagamento é feito somente via cartão de crédito. Spoiler para vocês, já estamos em vias de fechar o Pix recorrente, certo? Pagamento mensal. No mensal, o cliente ele consegue até 30% de desconto através da direção dele. Já no anual, ele não tem essa possibilidade. Porém, pagando à vista, ele tem 10% de desconto, tá? E também no anual ele consegue pagar em até 10 vezes sem juros e sem comprometer o limite do cartão do cliente. A comissão no mensal, ela é mês a mês, e a comissão anual ele recebe você, corretor, recebe por esgotamento, tá? No mensal, o perfil de direção, o cliente tem 30 dias para completar, então ele tem o primeiro mês para completar. Já no anual, ele possui 24 horas, desculpa, 24 dias da transmissão da proposta, tá? Proposta recusada, né? Aqui no Justus no anual, que é um motivo e tudo mais. A gente gera um reembolso para o cliente, certo? Então o cliente ele vai pagar e aí caso ele não complete o perfil de direção, a gente gera um reembolso para ele, certo? Inadimplência no mensal, o cliente tem até 2 dias para realizar o pagamento com um novo cartão ou via Pix. Já no mensal, quer dizer, já no anual, nós utilizamos a tabela de prazo curto, certo? Para realizar o cancelamento da apólice. Então, se o cliente fechou em 10 vezes, ele terá um prazo menor para realizar esse pagamento. Porém, se ele realizou o pagamento em 2 vezes, ele terá um prazo mais estendido para realizar o pagamento, pois fica via prazo curto, a tabela de prazo curto da SUSEP, certo? Mensal. Assistência 24 horas, um uso por mês. No anual, continua-se da mesma forma. Tanto para assistência 24 horas, como para assistência residencial, tá? Mensal, assistência de vidros, cobertura de vidros. O cliente tem utilização de um vidro por mês, que é uma vigência. Já no anual, ele tem direito a 2 usos de cada serviço por ano. Então já tem essa diferença. Danos por buracos, tá? Ele tem e pequenos reparos. No mensal tem direito a um por mês, certo? Já no anual ele tem direito a um por ano, tá? O carro reserva disponível por sinistro, certo? Então teve um sinistro, tem direito àquele período de carro reserva tanto no anual quanto no mensal.
nós lançamos, juntamente com o produto anual, um novo portal do corretor que ficou maravilhoso, rápido, cada vez melhor, tudo escutando você, corretor de seguros. Nada aqui na companhia é feito sem escutar você, corretor. Então, desde quando eu entrei aqui na companhia, tudo foi criado em parceria com o corretor. Então, o produto nós já tínhamos, mas fomos melhorando através de escutar você, corretor. O portal nós não tínhamos, escutando você, corretor de seguros. Fizemos um portal e hoje melhoramos escutando vocês também. Então, hoje nós temos um portal super, super funcional que deixa tudo na mão de vocês, certo? Nós já estamos dentro desses 6 multicálculos, certo? Quiver, Azure, SG Core Kronos, Teleport, Segfy e SeguroLink. E aí, como eu falei, se vocês tiverem algum multicálculo que não esteja aqui, me passa o nome. Nós estamos no momento de trazer multicálculos, já estamos em vias de trazer outros multicálculos, corretagem fácil, ADM Seg, mas caso você esteja aqui nessa live, entre Justus e NBA, e queira me passar um nome aqui, estou super à disposição para a gente entrar em contato, certo? Comissão, pessoal, comissão é uma coisa que vocês gostam muito, né? 10 a 25%, tá? Então, trabalhamos com a comissão de 10 a 25%, certo? Então, para a gente finalizar aqui, a gente falar aqui mais, deixar vocês fazerem perguntas, abrirem a câmera e tudo mais. Então, para finalizar, receita mensal ou antecipada, vai depender do produto que você escolher, comissão de 10 a 25%, vistoria mais simples do mercado, sem foto do chassi, 5 fotos e resposta em até 2 horas, boa direção traz vantagens e benefícios para o segurado, certo? Estamos presentes nas principais plataformas de multicálculo, assistências, 12 assistências ao ano, uma por mês, sinistro aberto em 4 minutos e mapa do guincho em tempo real, certo? E para finalizar aqui, até o final desse mês, então até segunda-feira que vem, para você, corretor de seguros, que vender minimamente 2 apólices de seguro anual, vai ganhar R$ 100 por apólice. Porém, não, sem limitação. Porém, tem que vender minimamente 2. Então, vender uma apólice não ganha R$ 100. Vendeu 2, ganha 200. Se você vender 50, você vai ganhar 5 mil reais. Certo? Então, cada apólice vendida ganha R$ 100, desde que tenha vendido minimamente 2 apólices, certo? E estou aberto aí a perguntas, agradecer a vocês, corretores, pela participação. Acho que tem algumas perguntas aqui no chat, já vou... Isso. Tem uma pergunta aí, o Pedro está ajudando aí a gente a responder no chat, mas surgiu uma pergunta aqui referente à quilometragem de guincho, que é ilimitado, né, até a oficina ou concessionária mais próxima. Aí surgiu o questionamento. Caso o condutor do veículo esteja em outro estado, por exemplo, será obrigatório direcionar o veículo até a oficina ou concessionária mais próxima da sua localização, ou ele pode escolher voltar para o lugar de origem? Olha, em caso de sinistro, ele pode voltar para o lugar de origem, que é o CEP pernoite dele. Agora, em caso de assistência, nós não, a gente tenta direcionar para a oficina mais próxima. Por quê? Porque a gente pode resolver, a gente vai, desde que também fique a gosto do cliente, resolver o problema ali. Por exemplo, se o cliente estiver no Rio de Janeiro e ele mora em São Paulo, não faz sentido a gente pensar que ele precisa trocar uma bateria, arrumar um óleo, alguma coisa do tipo, que é simples, que vai demorar horas em alguma oficina lá próxima, do que ele trazer para São Paulo para arrumar esse veículo. Agora, em caso de sinistro, sempre é direcionado para a oficina de CEP pernoite. Porém, em caso de assistência, a gente tenta resolver na oficina mais próxima, certo? É óbvio, se ele estiver aqui em São Paulo, ele mora na Zona Leste e ele está com um carro na Zona Sul, não tem problema, a gente consegue direcionar para uma oficina na Zona Leste, até porque não faz, para nós não vai fazer tanta diferença. Agora, num estado, o cara vai querer trazer para arrumar, trocar um óleo, resolver algum problema simples de resolver da Bahia para São Paulo, a gente vai resolver lá onde ele está, lá na Bahia, certo? Não faz sentido a gente querer trazer para São Paulo para resolver um problema que é super fácil do segurado resolver, Tá. certo?
Teve uma outra pergunta que o Pedro chegou até a responder, mas é bom a gente deixar bem claro aí. A corretora questionou aí a Vanessa, se o segurado tiver o seguro mensal ativo, aí consegue migrar para o anual, assim, por endosso não, tem que cancelar a pólice, né? Isso, ele cancela a pólice dele no mensal, e aí ele consegue calcular uma no anual, e aí ele já não precisa fazer o perfil de direção, Tá, certo? certo. Aí ela questionou também de aumento de cobertura, O cliente influir faz terceiro, isso daí é por endosso. isso, tudo isso é por endosso. Ótimo. Acho que deu aí as perguntas. O Pedro ajudou a gente aí a falar para os corretores, caso precisem de ajuda. O Pedro está aqui disponível, tá? Para só chamar ele, ou então entrar em contato pelo telefone, que ele está disponível para tirar as dúvidas de vocês. A gente fica aí à disposição. Agradecer aí o Gabriel, né? Esse tempo que teve aí com a gente. E sabe aí, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? A Aí, gente vai pessoal, a gente ver tem aí o um tempinho material. aí. Se vocês quiserem, estou à disposição aqui. Quem quiser abrir a câmera, levantar a Sim, mão, falar, estamos à disposição aí. E agradecer a vocês por essa uma hora. Obrigado pelas perguntas, foram perguntas super coerentes. Então, isso é sensacional. A gente precisa disso, desse bate-papo, para a gente entender, às vezes, a sua dúvida, a dúvida de algum outro doutor. Ó, estão surgindo perguntas aqui. estão. Vamos lá. Peraí. É a do Rodrigo. Quando um cliente faz, por exemplo, mediante uma divulgação do grupo por WhatsApp, como o corretor sabe que deu certo a contratação? Não entendi muito bem essa pergunta. Quando um cliente faz, por exemplo, mediante uma divulgação no grupo de WhatsApp. Ah, tá, agora eu entendi. Você consegue acompanhar pelo portal do corretor. Lá no portal, na fase propostas, se o cliente fez toda a contratação por lá, vai aparecer na parte do aplicativo, no portal, vai aparecer qual foi a origem dessa cotação. Então, se você tiver algum produtor, você vai conseguir saber quem foi pelo link desse produtor. Se foi através do seu link, você vai saber a origem. Se você fez uma cotação, por exemplo, pelo portal do corretor, vai aparecer lá origem. Se você fez através do multicálculo, vai aparecer. Então, lá no campo propostas, aparece o campo origem. E aí você consegue saber se foi através disso que ele fez, que gerou dessa cotação uma proposta. Certo? Tem uma pergunta, João Carlos falando. Olá. Assistência 24 horas, você falou que é uma vez por ano? Não, uma vez por mês. Mesmo no anual? Sim, uma vez por mês, mesmo no anual. E no mensal também? Isso, no mensal é um por vigência, né? Como Tá. a vigência é mensal, utilizou, na outra vigência já tem um direito. No anual, ele tem direito a uma utilização por mês. Por mês, né? Tá. Eu pensei que porque às vezes tem um problema de final de semana, o carro pifa, oficinas fechadas, aí eu não sei como que a Justo faria. Não, nesse caso a gente sempre, independente de ser mensal ou anual, a gente sempre utiliza o segundo guincho no mesmo evento, tá? Então, o segundo guincho no mesmo evento a gente sempre utiliza. Porque às vezes final de semana as oficinas fechadas, e aí o cara fala, onde que eu mando o carro? Vai para casa dele. Aí chega na casa dele no domingo, aí na segunda ele tem que levar para a oficina. Aí a companhia fala, não vamos dar cobertura porque é uma vez só. Não, a gente trabalha com segundo guincho no mesmo evento. E não só como segundo guincho, como segundo serviço no mesmo evento. Tá? Então, se o cliente tem algum. Se o cliente, sei lá, está utilizando do nosso guincho, e aí ele precisa, nesse guincho, de um chaveiro, porque esqueceu a chave dentro do veículo, o cliente tem esse direito. Tá? Então a gente também trabalha com segundo serviço no mesmo evento. Certo? Obrigado. Imagina. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Como funciona a progressão de bom motorista no anual? Bom, a gente só no seguro anual, a gente consegue dar cashback dentro das plataformas, a gente não acompanha, a gente não dá desconto, tá? O desconto em dinheiro a gente só dá no mensal. No anual, o cliente ele precisa ter as permissões liberadas, porém
ele vai ter direito somente a descontos nas plataformas. Então, ele vai conseguir cashback, certo? Mas a gente precisa que o cliente tenha o aplicativo baixado, as permissões liberadas para ele seguir com essa contratação. Quer dizer, seguir com a contratação não, seguir com esses benefícios que a gente apresenta, tá? Eu fiquei com uma dúvida. Você falou que ele tem que fazer um tipo de um... Perfil de direção. Utilizar o veículo, né? Uhum. Tem clientes que, às vezes, ele é um aposentado, ele sai pouco. Como é que fica essa situação? A gente faz a proposta, manda para vocês, aí o cliente tem que fazer esse percurso aí de 24 horas, ou, enfim. Não, o cliente tem 80 quilômetros, ele tem que dirigir 80 quilômetros em até 24 horas, tá? Mas isso ele não Então, anda. 24 horas não, em Ele até não 24 dias. Se o cliente ele é um cliente aposentado, que não utiliza o veículo, que ele não sai, e se a gente pensar que em 24 dias ou um mês ele não vai completar esse perfil de direção, ele não é um cliente potencial para trazer para a companhia, tá? Então, esses clientes que são aposentados, não saem com veículo, não é um perfil de cliente que você vai direcionar para justos, tá? Então, porque a gente precisa que o cliente, é obrigatório que ele complete esse perfil de direção, para a gente entender se ele é um bom motorista e tudo mais. Então, esse cliente que é aposentado não utiliza o veículo nunca, não é um perfil para você trazer para nós, certo? Sim, entendi. Tá bom. Obrigado. Imagina, aceita veículo blindado? Não, nós não aceitamos veículo blindado, tá? É uma possibilidade no futuro, porém, hoje nós não aceitamos. Pessoal, mais perguntas? Estou à disposição aqui, hein? Estou gostando das perguntas. Moto também vocês não aceitam, né? De nenhuma Também não cilindrada. aceitamos. Também não aceitamos. Ok. Surgiu mais uma dúvida aqui. Você disse que no seguro novo tem 24 dias para 24 dias para rodar os 80 quilômetros para a pólice emitir. Nesse Perfeito. período em que a proposta está em sistema, o veículo fica com cobertura normal? Fica com cobertura provisória. Isso mesmo. Certo. Eu acho que é isso, o pessoal está agradecendo. A Denise está perguntando sobre classe de bônus de congênere. Aceita normal. Aceitamos normalmente. Normal. Acho que é isso, Gabriel. O pessoal aqui está agradecendo, está pedindo um material, se você puder mandar para a gente aí, para a gente distribuir Claro, ao manda sim. pessoal. A gente anotou aqui todos os e-mails. A Tayane, terá um portal... Tem o portal, viu? Normal, Tayane. Ela está perguntando se tem um portal ou a emissão é somente pelas plataformas. Não, pelo portal. Pelo portal. Tem o portal normal. Uhum. Pessoal, pode deixar, a gente vai encaminhar sim o material, tá? E agradecer, Gabriel. Acho que agora foi, todo mundo já fez as perguntas. Muito obrigada aí pelo seu tempo, pelo aprendizado, tá bom? Imagina, pessoal, eu que agradeço aí a parceria, a sala cheia. Cheia. Felicidade aí em ter essa parceria com vocês. E, corretores, estamos justos. Contem com a gente, contem com a Justus, contem com a NBA. E tenho certeza que o seguro anual vai estar na boca do povo. E contamos com vocês para fazer estar na boca do povo. Tá bom? Então, um abraço e contem conosco. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.